Maravilha, vamos nós aí para a questão de hoje, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí, badala, sinoca para o YouTube te avisar e se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente, maravilha? Então, agora sim, bora lá para a questão. Vamos nessa então. A questão que ele mostra para a gente, ele fala aqui de um cilindro de aço de capacidade de 4 litros, previamente evacuado, munido de um êmbolo móvel, onde a gente coloca 1 litro de água. Uma vez atingido o equilíbrio, a uma dada temperatura, a pressão de vapor da água é registrada no manômetro instalado. Então, ó, atingiu o equilíbrio numa dada temperatura. Aí, ele mediu a pressão de vapor. O manômetro é o equipamento que mede a pressão. Beleza. Relativamente às proposições, ele coloca 4 proposições e quer saber qual que é a verdadeira. Então, vamos lá. A pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de vapor entre a superfície líquida e as paredes do êmbolo móvel. Então, olha só, a ideia aqui é, a gente tem um recipiente em que tem água, certo? Deixa eu colocar um pouquinho menos aqui. Em que tem ali água e tem um êmbolo móvel, certo? Tem um êmbolo móvel. O que que acontece? Se eu atingir o equilíbrio, e ele falou numa dada temperatura, então chegou numa dada temperatura, beleza, atingiu o equilíbrio. Aqui, o que que vai acontecer? Quando atingir esse equilíbrio, eu vou ter uma certa quantidade de moléculas de água aqui, ó. Certo? Então, essa vai ser a quantidade de água que está em equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque ao mesmo tempo que moléculas de água vão evaporar, deixa eu trocar aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu vou ter moléculas evaporando, eu vou ter moléculas se condensando. Então, atingiu-se o equilíbrio. Beleza. Quais fatores alteram a pressão de vapor de uma substância? A pressão de vapor ela é característica de cada substância em cada temperatura, tá? Então, quando a gente fala de pressão de vapor de uma determinada substância, tem 2 fatores que mudam isso, que é a temperatura e as forças intermoleculares, tá? Intermoleculares. Então, depende da natureza da substância e da temperatura em que ela se encontra. Então, a água, numa dada temperatura, vai ter um determinado valor de pressão de vapor. Numa outra temperatura, outra pressão de vapor. Numa outra pressão de vapor. E assim vai. Então, ela depende da temperatura. Não é um único valor de pressão de vapor. E quando eu comparo numa mesma temperatura substâncias com forças moleculares diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Então, se eu comparar a água com, sei lá, gasolina, que é uma molécula apolar, eu vou ter diferença na pressão de vapor numa mesma temperatura. Certo? Beleza. Agora, vamos entender de novo, vamos ler de novo o que ele falou. A pressão de vapor da água não depende da quantidade de vapor entre a superfície líquida e as paredes do êmbolo móvel. Então, aqui ele estaria falando da concentração do vapor. E concentração não é algo que altera a pressão de vapor. O que altera é a temperatura e a natureza do líquido, né? As forças intermoleculares que ela tem. Então, ele diz aqui que não depende da quantidade de vapor, ou seja, não depende da concentração. Não depende mesmo, só depende da natureza do líquido e da sua temperatura. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. A segunda, a pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de líquido presente no cilindro. Outra coisa, depende do quê? Da temperatura e das forças intermoleculares. Então, não depende de quanto tem de água. Se tivesse 100 ml de água, se tivesse 1 litro de água, daria na mesma, tá? Então, isso aqui também é verdadeiro. Somente temperatura e natureza do líquido alteram as forças intermoleculares. Terceiro, o aumento da temperatura acarreta um aumento de pressão de vapor da água pura. Veja só que a temperatura é um fator causador de mudança. Então, sim, já é verdadeiro, mas vamos interpretar isso aqui graficamente. Se a gente pega uma determinada substância e como é aqui temperatura e aqui a pressão dessa substância, conforme eu aumento a temperatura, eu vou aumentando a pressão de vapor dessa substância, certo? Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura, beleza? Então, aqui, vamos considerar que aqui fosse a pressão ambiente, tá? Então, essa pressão ambiente, por exemplo, ao nível do mar, 1 atmosfera. Se eu pego a água e começo a aquecer, a pressão da água vai aumentando, 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 até o ponto em que ela se iguala com o ambiente. Quando isso acontece, a gente tem a ebulição do sistema. Então, aqui eu teria a temperatura de ebulição, se eu considerar que esse azul é a água, né? Então, da água, tá bom?
Então aqui, ó, ele fala que o aumento de temperatura acarreta aumento da pressão de vapor. É verdade, certo? A temperatura é um fator que vai aumentar, vai alterar, né? No caso, se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão de vapor. E aí a última, ao substituirmos a água por uma mesma quantidade, né, igual quantidade de éter puro no cilindro, mantendo a temperatura, a pressão de vapor do éter puro registrada no manômero resulta na mesma da água. Então, se eu trocar por éter e tiver na mesma temperatura, ele fala que a pressão vai ser igual. Não. Por quê? Ó, forças intermoleculares. A água, ela é uma molécula que tem as antigas pontes de hidrogênio, né? Ela tem ligações de hidrogênio entre si, certo? Então, uma molécula de água vai ter atração por outra molécula de água pelas chamadas ligações de hidrogênio, que são as forças de interação mais intensas que tem. Já o éter, se a gente considerar aqui o éter mais clássico, que é, né? Quando a gente fala em éter, o mais clássico é o éter dietílico, que é esse aqui, ó. Ele vai ter dipolo induzido, porque ele é uma molécula apolar. Então, as forças de interação são de dipolo induzido. Então, o que acontece? Como as forças entre as moléculas de éter são mais fracas, ele tende a gerar uma maior quantidade de vapor. Então, automaticamente, ele tem uma pressão de vapor maior numa mesma temperatura em relação à água, certinho? Então, aqui eu teria uma pressão de vapor diferente para essa substância aqui, porque elas têm forças intermoleculares diferentes. Então, essa daqui é uma afirmação falsa. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você pode gostar e aqui embaixo um link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar o curso com todo o material que vai te dar um apoio muito interessante. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.